Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos no nosso canal no YouTube. Vamos falar hoje sobre o seguinte tema: terreiros de Umbanda como agentes promotores de saúde. Eu fiz algumas anotações aqui só para a gente se guiar na nossa pequena exposição. Nós somos seres psicobiosociais. O que isso quer dizer? Nós temos uma parte, que integra o nosso todo, que é a nossa mente, que continuamente ela abriga os nossos pensamentos. Pensamentos esses que geram emoções e sentimentos. Todo sentimento ou emoção que se estabelece no nosso senso de percepção, digamos assim, psíquico, ele está ligado com um pensamento. Então, isso seria a parte psicológica ou psíquica que nos integra. Nós temos a parte bio-orgânica, biológica, que é o nosso corpo físico. Então, todo pensamento que estabelece uma emoção, um sentimento, ele pode ter em determinado momento uma repercussão orgânica que pode causar anomalias, digamos assim, enfermidades, doenças, somatizações. E nós somos seres sociais. Nós temos uma relação de interdependência, ou seja, no momento que meu pensamento não está bom, ele altera meu emocional, meu sentimento, e eu tenho dificuldade de relacionamento interpessoal, seja afetivo, família, trabalho, eu tenho um problema. Eu tenho, digamos assim, uma desorganização no meu cosmo espiritual, individual. E, por vezes, isso me leva a procurar ajuda não só da medicina terrena. Então, os terreiros como agentes promotores de saúde, de uma maneira geral, nós temos isso bem classificado. Os indivíduos procuram o centro de Umbanda, os terreiros, não para ter adesão, não para ter adesão à religião de Umbanda, e sim procurando uma resolução, um reequilíbrio na sua situação que está desorganizada em determinado momento, no aspecto que pode ser psicobiosocial, tudo junto. Então, nós conseguimos elencar, assim, a grosso modo, alguns sintomas. Quais são os motivos que os indivíduos procuram os terreiros de Umbanda? Nós podemos classificar essas motivações, que as pessoas não vêm na Umbanda para aderirem à religião, elas vêm procurando a resolução de um desequilíbrio, de uma desorganização momentânea em suas vidas. E quais motivos seriam esses? Podemos dizer, problemas com doenças ou enfermidades. Se a pessoa tem uma enfermidade, uma doença, e por vezes pode estar desenganada, não está encontrando resposta na medicina terrena, até por uma carência de assistência médica, a pessoa não tem plano de saúde, não tem acesso ao SUS, está na fila de espera, por vezes ela procura resolução no mediunismo de Umbanda. Nós temos os transtornos psicológicos e psíquicos de uma maneira geral, as ansiedades, depressões, déficit de atenção, transtornos bipolares e esquizofrenias e psicopatias de uma maneira geral, que mexe no campo íntimo, psíquico, comportamental. Nós encontramos relação, consequência do transtorno psicológico ou psíquico no campo emocional, sentimento, aquilo que eu falei no início, que impacta nos relacionamentos, já que nós somos seres sociais, nós temos uma relação de interdependência, e no momento que eu tenho um problema de relacionamento, seja ele qual for, aí vem os processos de desistência, de depressão, auto-obsessão, pensamentos de negatividade, desistência da vida, até tentativas de suicídio, enfim. Isso tudo impacta em problemas financeiros, e materiais de trabalho, e
de afetividade. Também as pessoas veem um desequilíbrio anímico, o animismo. Elas acham que estão com um trabalho feito, elas acham que tem obsessor, elas acham que tem um espírito atrapalhando a vida delas, é por animismo, não tem nada. Estão impressionadas. Temos também, de fato, as obsessões espirituais. A gente sabe que o plano espiritual pulula, né? A nossa volta e o mundo espiritual está aí. Então a sintonia se dá a qualquer momento, não precisa ser médium para isso, né? Todos nós, em maior ou menor grau, temos sensibilidade de perceber a influência dos espíritos em nossas vidas, embora a gente não se dê conta disso. Além das obsessões espirituais, de fato, nós temos a questão das feitiçarias, né? Dos trabalhos feitos. A gente vive num país que ele é encantado pelas práticas mágicas populares. O brasileiro é muito sensível às rezas, né? Às simpatias, às promessas, aos milagres, a intercessão dos espíritos e do mundo espiritual. Então realmente isso aqui acontece, né? Casos de pessoas que são objetos, são alvos realmente de feitiços, de trabalhos, seja para causar doença, para causar separação, perda de emprego, enfim, os mais variados motivos. E temos também a questão da mediunidade. Indivíduos que vêm aos terreiros, que estão com a mediunidade aflorada, naquele momento desequilibrado, e estão procurando respostas, não estão encontrando. Além desses motivos, que sintomas estariam associados a esses motivos? Podemos dizer, a pessoa quando chega em desequilíbrio, ela apresenta tremores, calores, calafrios, arrepios, ela vem com problema de insônia, fraqueza mental, dificuldade de concentração, tremedeira, tremor de extremidade, né? Taquicardia, arritmia, tonturas, inchaços, por vezes mudança de voz, distúrbios psíquicos, somáticos, os mais diversos, que podem inclusive ocasionar uma manifestação, seja anímica, um transtorno de personalidade, como com um componente mediúnico. E tudo isso, seja esse grupo de motivos associados a esses sintomas, é um recorte de uma maneira geral dos desequilíbrios ou das desorganizações a nível psicobiosocial que o indivíduo, em um determinado momento, advém, se instala em sua vida, e ele se motiva a procurar um terreiro de umbanda para encontrar as respostas do seu reequilíbrio. A umbanda tem um arsenal que nós não vamos abordar hoje em dia, no tratamento espiritual, e que usa determinados elementos que efetivamente nós sabemos que é possível encontrar o reequilíbrio, a reorganização da sua vida em função de todos esses motivos e sintomas apresentados. Mas qual é o motivo principal de adesão? Aquele que adere à religião, seja como frequentador na assistência, simpatizante, adepto, até o momento dele se converter à religião, digamos assim, entrar numa corrente mediúnica. Qual é o motivo principal? O reencontro do equilíbrio. Ou seja, todos nós, em algum momento que estamos na Umbanda de branco, passamos dentro desse recorte, em algum momento, com algo parecido com isso aqui, se não muito semelhante, no sentido de motivação e sintoma que nos levaram a procurar inicialmente um terreiro de Umbanda, que foi na busca da reorganização da nossa vida, do nosso reequilíbrio psicobiosocial, que no segundo momento, isso sendo alcançado, nos levou a termos a adesão à religião. Na maioria das vezes, nós que estamos de branco, foi o chamamento da mediunidade e a necessidade, né, dentro do nosso programa de vida, de termos uma tarefa, assumimos uma tarefa junto à egrégora de Umbanda. Esse foi o pequeno vídeo de hoje, um recorte, uma abordagem dos terreiros de Umbanda como agentes promotores de saúde. A Umbanda faz um trabalho silencioso, grande, né, nesse Brasil afora, promovendo a saúde, o reequilíbrio e a reorganização da vida dos indivíduos.
Para o estudioso, espiritualista, umbandista dedicado que quer se aprofundar nesse assunto, eu indicaria no vídeo de hoje 3 obras. Essa primeira aqui, para o estudioso, Hospital de Orixás, Encontros Terapêuticos de Stélio Goldenberg. Isso aqui você encontra na estante virtual, isso aqui da Universidade Federal da Bahia. Você pode encontrar também nesse livro aqui, Babalaô Médico Tradicional, a doença e os medicamentos e a éticas na tradição iorubá. Você pode encontrar respostas dentro desse tema. Isso aqui você encontra na estante virtual do Vitor Bittencourt, que é um estudioso, um babalaô cubano. E por último, esse livro aqui, que eu acho que é a Bíblia da Folha no Brasil, de uso litúrgico nos terreiros afro-brasileiros e umbanda, que é o É Orixá, do José Flávio Pessoa de Barros, pela editora Bertan, uso litúrgico e terapêutico dos vegetais, nas casas Geis de Nagô, afro-brasileiras de uma maneira geral, com extensa classificação das folhas e uso litúrgico. Muito bom, está esgotado, mas se encontra na estante virtual. Eu sou Norberto Peixoto, retomando os nossos vídeos, o nosso Saravá Fraterno. Muito obrigado, meu irmão. Até a próxima oportunidade.